O filme toma, especificamente no episódio intitulado Confusões e Maionese, apresenta uma narrativa que, ao mesmo tempo em que provoca risos constantes, consegue transmitir sutileza sobre comportamento humano, relacionamentos e a imprevisibilidade da vida cotidiana. A trama se desenrola a partir de uma situação aparentemente trivial, a maionese derramada, que rapidamente se transforma em um catalisador para uma cadeia de eventos inesperados, e é notável como cada cena é construída para aumentar gradualmente o caos sem jamais perder coerência interna. Desde o início, somos apresentados ao protagonista lidando com pequenos dilemas domésticos, e a maneira como ele reage, ora com desespero, ora com ingenuidade, estabelece imediatamente uma conexão com o público. A construção dos personagens secundários é igualmente cuidadosa, cada um trazendo traços de personalidade que contrastam e complementam os demais, seja através de rivalidades sutis, pequenas invejas ou gestos de solidariedade. Essa rede complexa de interações contribui para um enredo dinâmico e envolvente. A direção do filme se destaca pelo ritmo preciso, alternando cenas rápidas de ação com momentos contemplativos que permitem ao espectador absorver o humor e refletir sobre os comportamentos apresentados. E mesmo as pausas silenciosas são carregadas de significado, onde olhares, gestos e objetos aparentemente triviais comunicam emoções e intenções de forma eficaz. A sequência em que a maionese se espalha sobre a mesa é particularmente memorável, não apenas pelo efeito cômico, mas também pela forma como intensifica a tensão entre os personagens. Cada reação, cada tropeço ou tentativa de limpar a bagunça, é filmada de maneira a amplificar a sensação de imprevisibilidade, e os ângulos de câmera escolhidos destacam tanto a ação principal quanto os detalhes que enriquecem a narrativa. Outro ponto interessante é o uso de simbolismos visuais e auditivos, como o contraste entre cores vibrantes e tons neutros, para enfatizar o caos ou a calmaria, e a utilização de efeitos sonoros exagerados para marcar momentos cômicos, criando uma experiência sensorial completa. A narrativa explora também as pequenas fraquezas humanas, como orgulho, ciúmes e vaidade, e como esses sentimentos podem ser amplificados por situações banais. A rivalidade entre dois personagens que inicialmente parece superficial evolui ao longo do filme, revelando inseguranças profundas e gerando situações de humor que também provocam reflexão sobre a natureza das relações interpessoais. O roteiro é engenhoso ao inserir múltiplas camadas de humor, desde o físico até o verbal e situacional. E mesmo quando situações absurdas se desenrolam, há sempre uma lógica interna que sustenta a narrativa. A cinematografia é criativa, com enquadramentos que muitas vezes brincam com perspectiva e profundidade, destacando detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que enriquecem a experiência visual. A iluminação é usada de forma estratégica para diferenciar momentos de tensão e alívio cômico, e a movimentação da câmera acompanha o ritmo da narrativa, intensificando a imersão. Os diálogos são outro destaque, equilibrando humor e crítica social. E mesmo falas curtas carregam múltiplos significados, seja ironia, sarcasmo ou comentário velado sobre comportamento humano. E esse equilíbrio contribui para a densidade narrativa. A sequência do jantar, onde pratos são trocados acidentalmente e a maionese atinge diversos personagens, funciona como microcosmo do filme, encapsulando tensão, humor físico e conflito social em poucos minutos. E o timing cômico é impecável, fazendo o espectador rir e refletir simultaneamente. Do ponto de vista temático, Confusões e Maionese aborda a fragilidade das relações humanas, o efeito inesperado de pequenas ações e a imprevisibilidade do cotidiano. E mesmo os momentos mais absurdos são ancorados por sentimentos e motivações reais, permitindo identificação com os personagens. Pessoalmente, ao assistir certas cenas, lembrei-me de situações cotidianas onde pequenos incidentes resultaram em mal-entendidos significativos, o que aumentou minha apreciação pelo cuidado com que o roteiro equilibra humor e realidade. A música incidental e os efeitos sonoros complementam a narrativa de forma engenhosa, marcando mudanças de ritmo e intensificando emoções. E mesmo o silêncio é utilizado estrategicamente para criar expectativa e destaque, o filme também utiliza elementos de meta humor, fazendo referências sutis a clichês de comédia e à própria indústria cinematográfica. Mas sem quebrar a coerência do enredo, esses detalhes criam um sentimento de cumplicidade com o espectador, como se fosse um convite a participar do humor de forma consciente. Outro aspecto interessante é o cuidado com figurinos, maquiagem e cenografia, que reforçam a personalidade de cada personagem e contribuem para a narrativa visual. Cada detalhe, desde uma mancha de maionese até a posição dos objetos na mesa, é significativo, reforçando o tema central da imprevisibilidade das consequências de pequenas ações. O desfecho do filme mantém a coerência e resolve os conflitos de maneira satisfatória, sem recorrer a soluções simplistas. E a última cena, onde todos os personagens acabam cobertos de maionese, funciona como metáfora visual do caos inevitável e da complexidade das interações humanas. Em síntese, Confusões e Maionese demonstra como um filme pode combinar humor, crítica social,
Análise comportamental e estética visual de maneira coesa e impactante, utilizando cada elemento cinematográfico para criar uma experiência rica e memorável. E mesmo situações cotidianas são transformadas em arte narrativa, tornando o filme divertido, reflexivo e profundamente humano, o que o torna relevante e digno de múltiplas análises e revisões, revelando novas camadas de interpretação a cada exibição, desde a construção detalhada de personagens até a maestria na direção de cenas cômicas. O filme prova que humor e profundidade podem coexistir, resultando em uma obra que não apenas diverte, mas também provoca pensamento crítico e empatia, estabelecendo-se como uma produção memorável que permanece na mente do espectador, deixando uma impressão duradoura sobre como o ordinário pode ser extraordinário quando transformado através da narrativa cinematográfica. E ao final, Confusões e Maionese consolida seu lugar como um exemplo primoroso de cinema contemporâneo que equilibra riso, tensão e reflexão, mostrando a genialidade de transformar o cotidiano em espetáculo emocional e cômico ao mesmo tempo.